Olá, meu nome é Israel Branco, do audiofilico.com, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse gravadorzinho aqui, que é o Tascam DR60D, que assim, eu não vou englobar tudo sobre ele nesse vídeo. Se você quiser um pouco mais de informação, dê um pulo lá no site do audiofilico.com. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, na descrição tem aí o link, né, para o artigo completo. Mas eu quero dar uma opinião pessoal e sincera sobre esse gravador. Eu não quero aqui passar por todas as partes dele, não quero fazer como se fosse um manual, certo? Minha intenção aqui mesmo é só dizer por que você deve comprar esse gravador, para quem que é esse gravador e cuidados que talvez você tenha que ter com esse gravador depois de um uso estendido de alguns meses. O que esse gravador pode trazer de problemas ou de virtudes, né? Esse gravador é aquela pessoa que fala assim: mamãe, quero fazer cinema, certo? Então é uma pessoa que, tipo assim, ou um videomaker, ou o que for. Então ele tem até esse formato super esquisito, né? Ele tem um macho, né, parafuso macho de 1.4, de um quarto polegada em cima, e uma fêmea de um quarto polegada embaixo. Ou seja, você coloca ele no tripé e você coloca uma câmera em cima. Então a ideia é de usar ele junto com a câmera, apesar de que eu não indico isso. Eu nem vou chegar nisso aqui, nem vou citar muito isso aqui, apesar de que eu só vou falar isso. Ele tem essa intenção macro, né, de você poder usá-lo em um evento, filmando um casamento, filmando o que for, e colocá-lo para você capturar uma lapela, capturar algum outro microfone, o que for, direto nele. Inclusive ele tem uma saídazinha aqui para você mandar direto para a câmera, né? Então, para o áudio já sair na câmera, não precisar sincronizar depois. Você basicamente usá-lo como um mixer. A primeira coisa são os botões dele, né? Então ele tem um monte de botão. Eu falo um pouco mais disso no site, mas assim, uma coisa que eu acho muito bacana nesse gravador é que ele tem knobs, né? Então são botões de giro para o ganho e não são botões de clique. Então, botões de clique normalmente geram mais barulho e são mais imprecisos, não são tão rápidos para você mexer, para você ter a naturalidade no subir e descer o ganho. E os botões que você usa enquanto você está gravando, eles são emborrachados e também eles não vão fazer muito barulho enquanto está se gravando, ao passo que os botões que... Deixa eu botar aqui bem pertinho do microfone para... Acho que vocês talvez estejam ouvindo alguma coisa. Esses botões que você não usa enquanto está gravando, eles fazem um pouco mais de barulho, mas aí não tem problema porque você não está gravando, beleza? Falando das baterias, né? Ele tem espaço para 4 baterias. Eu acho que é um número um pouco grande de baterias para... são pilhas alcalinas, né? 2A, né? AA. E dura mais ou menos umas 5 horas, 4 horas, mais ou menos assim. Eu acho que isso não é exatamente o ponto forte dele, porque você tem gravadores outros que vão ter 2 pilhas e vão aguentar 7 horas ou algo do tipo. Só que pelo ganho desse gravador, isso é uma característica boa. Uma outra questão que você pode fazer com ele com relação à bateria também, você pode conectar um cabo USB e conectar numa bateria portátil, carregador portátil celular, né? Assim que você ligá-lo, ele vai mostrar lá Bus Power ou Storage, você seleciona Bus Power, e aí você pode usar a bateria externa de carregar celular para manter esse gravador ligado. O único problema disso é porque com a bateria externa ele não vai ter a mediçãozinha de quanto que falta de bateria, né? Você teria que ter essa característica na bateria externa e não no próprio gravador. Ele não é exatamente um gravador que eu vou dizer que é para você usar com uma mão só, mas ele tem essas duas partezinhas aqui para você colocar uma alça e colocar, enfim, mais ou menos aqui rente ao peito, um pouquinho mais rente à barriga, né? Eu acho essa estrutura um pouquinho frágil, na verdade, mas... já conheço gente que já usou e deu certo. Eu não sei se eu usaria isso aqui, pra falar a verdade, porque me parece um pouco uma estruturazinha de alumínio não muito forte, especialmente quando ele tá com pilha. Enfim, preferia na verdade usar alguma bolsinha assim a tiracolo, case de câmera ou algo do tipo, que aí sim eu pudesse colocá-lo e ficar mexendo nele até para ter uma bateria externa conectada, algo do tipo, certo? Então, bem portátil, bem leve, portabilidade. Eu acho que esse bicho, ele não é exatamente a melhor coisa do mundo, mas também ele tem as suas características que chamam bastante atenção. E aí, falando das entradas desse gravador, ele tem 2 entradas XLR e uma entrada estéreo P2. Essas entradas XLR são de 3 pinos, então são entradas XLR mono. Nem toda entrada XLR é mono, mas as entradas de 3 pinos normalmente são mono. O que acontece é que essas entradas XLR
essas duas aqui vão ser as que vão ser mais bem pré-amplificadas e vão ser as que vão usufruir do ganho bom desse gravador. Então eu não indicaria muito bem esse gravador, apesar de que ele fala que ele é um gravador de 4 canais, eu não indicaria se você quisesse usar 4 microfones nele. Eu indicaria para você usar 2 microfones. Então é um gravador simples, portátil, para usar 2 lapelas, usar um shotgun em uma lapela, usar 2 shotguns, alguma coisa do tipo. Se você quiser colocar mais microfones nele, tem o DR70D, que é um modelo um pouco mais caro, mas que é o irmãozinho dele, que tem a única diferença básica do DR70D é o formato e que tem 2 entradas XLR a mais. E que aí você poderia colocar 4 microfones dentro dele ou usar um mixer externo, que aí o mixer sai estéreo e aí você coloca direto aqui nessas 2 entradinhas. Mas o ganho dessas 2 entradas é onde está o suprassumo desse gravador, na verdade, porque esse gravador, ele tem essa característica que é muito, tipo, fora do espaço de preço dele, sabe? Esse ganho que ele providencia normalmente é de gravadores que são pelo menos o dobro do preço dele. E se você muambar, né, trouxer ele de fora, alguma coisa do tipo, ele ainda vai sair bem mais barato, ele é relativamente fácil de carregar, e ele também custa bem barato, assim, lá fora, então ele tá até descontinuado, mesmo no momento que a gente tá lançando esse vídeo, ele já tá descontinuado, mas ele ainda continua sendo vendido, e eu acho que ele é um gravador que ele merece uma certa atenção com relação à história do ganho mesmo, porque se você pega um microfone como o Rode NT-G2, por exemplo, que é um microfone muito popular em termos de microfone shotgun, é um microfone que tem um ganho muito baixo, e que muitas vezes ele sai com esse ruídozinho branco muito chatinho nele, quando você usa com alguns outros gravadores que não tem um ganho muito bom. E aqui ele vai ter 4 níveis de ganho, né? Low, médio, high plus, que vai aumentar bastante esse nível de ganho, essa sensibilidade desse microfone. Então, quando você está começando com áudio, a primeira coisa que você investe são nos microfones. Mas você tem que ter um gravador para usar com esses microfones, né? Os microfones eles podem durar décadas, talvez, sem exagero assim, mas eles podem durar muito tempo, né? Um bom microfone pode durar muito tempo, e o gravador normalmente ele fica obsoleto depois de algum tempo. Mas eu diria que esse é um bom gravador para você entrar, sabe? Aí você compra esse gravador, e depois que você compra esse gravador, aí você começa a investir em microfones bem mais caros, e quando você teve o seu pequeno arsenalzinho ali de microfone, se você for profissional da área do áudio, né? Aí sim você compra um gravador um pouco melhor. Pelo menos eu acho que essa é a minha visão atual, assim. Talvez eu mude de visão no futuro, mas como o microfone é algo que realmente tem uma extensão temporal muito maior, né, do que o gravador, que fica obsoleto muito mais rápido, eu acho que essa é uma boa opção. A única alternativa que eu acho que não é um bom gravador de entrada no caso desse aqui é se você precisar de mais entradas, né? Como eu já falei, esse gravador não é um gravador que tem tantas entradas assim, apenas 2 de boa qualidade, mais um estéreo P2. E aí ele tem outras características legais também, sabe? Tipo, ele... você pode colocar o nome no arquivo, muitos gravadores hoje conseguem fazer isso, mas não são todos. Eu acho que essa é uma característica legal. Você pode escolher 6 caracteres, por exemplo, e no audiovisual isso é muito bom, porque você pode colocar cena 01, cena 02, cena 03, são exatamente 6 caracteres, né? Outra coisa também que ele tem é que você pode fazer coisa básica de gravador, né? Você pode usar diferentes tipos de compactação, e as principais que a gente usa hoje em dia, que é PCM a 48 kHz, 24 bits ou 44.1, 16 bits ou a 96 kHz e 24 bits, esse gravador vai ter, né? Então ele vai englobar tudo isso. A gente vai falar no post futuro quando você usa, né, cada uma dessas compactações, mas de certa forma ele vai suprir essa necessidade se for algo que você costuma mexer, apesar de que no audiovisual a gente normalmente vai usar a 48 kHz, 24 bits para gravar. Uma outra característica muito bacana desse bicho é que ele tem um negócio de você gravar em modo dual, então você pode gravar a menos 6 decibéis ou menos 12 decibéis, então no sentido seguinte, você grava um arquivo, aí você gera um segundo arquivo um pouco abaixo daquele, menos 6 decibéis, menos 12 decibéis, abaixo daquele arquivo que você está gravando. Por que isso é muito bom? Porque se estourar o som, você tem um arquivo de segurança. Ele tem esse modo que é super útil, especialmente se você está fazendo documentário. Então o entrevistado grita e aí você tem o seu arquivo de segurança para se basear, né? Então é uma bênção que tem esse gravador, já me salvou algumas vezes, inclusive, para falar a verdade.
E aí ele tem o resto das coisas, né? Você pode colocar mais para um lado, mais para o outro, você tem como definir se é line level, ou mic level, ou Phantom, né? Se você vai usar o Phantom, lembrando que o Phantom você não pode usar em microfones dinâmicos porque pode danificar o microfone, mas você vai precisar do Phantom para microfone condensador, e o Phantom só é conduzido por XLR, então de fato você não vai conseguir usar mais do que dois microfones com Phantom aqui, você só vai conseguir usar nessas entradas XLR. E assim, para concluir, não é o melhor gravador do mundo, nem de longe. É um gravador de entrada, é um gravador para quem realmente não tem como gastar 4, 5, 10, 20 mil reais num gravador. Se você é um estudante de cinema, ou se você é uma pessoa que gosta de, sei lá, fazer documentários, levar para campo, né? Eu não indicaria para se você for, por exemplo, youtuber, né? Eu acho que no YouTube é uma interface ou alguma outra coisinha talvez fosse mais adequada, mas se você de verdade quer usar as capacidades do gravador e gravar em boa qualidade com um bom ganho, gravar diálogos, gravar ambiências, né, que precisa de um ganho muito bom, esse é um gravador que eu indicaria muito facilmente para quem está começando. E é isso aí. Então é isso. Se você tiver alguma pergunta, coloca nos comentários. Se você tem alguma sugestão ou alguma coisa do tipo, você também, eu acho que é bastante legal ler o artigo no audiofreak.com, porque lá eu coloco mais informações. E a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau!